Olá, meu nome é Dilson Melo. Inscreva-se no canal, deixe seu like, seu comentário. Temos vídeo no canal toda semana. Antes de falar sobre oração poderosa, precisamos entender que todo o poder vem de Deus e não de nós, pois somos fracos e necessitamos totalmente dele. Mas há quem diga que existe sim orações poderosas, orações mais eficazes do que as outras. Certa vez, eu vi uma propaganda que dizia: venham no próximo culto, pois certo homem de Deus fará uma oração poderosa para desatar nós e embaraços que estão prendendo a sua vida. E você será liberto da depressão, terá seu marido de volta, será promovido na empresa, etc, né? Quando vi isso, me assustei, pois a impressão que tive é que somente a oração daquele homem funcionava. Infelizmente, muitas pessoas, por falta de conhecimento da Bíblia, acabam acreditando mais no poder do ser humano do que no poder de Deus Todo-Poderoso. E com isso, nunca desenvolvem uma vida de oração particular. Ficam sempre dependendo do que os outros orem por elas. Mas talvez você se pergunte: então por que algumas pessoas oram e o milagre acontece? E as minhas orações que nunca dão certo? Porque Deus ouvia as orações de Jesus e dos homens e mulheres de Deus na Bíblia, mas as minhas orações não são atendidas? Será que a Bíblia fala sobre oração fraca e oração poderosa? A Bíblia diz que sim, existem orações mais eficazes do que as outras. Em Tiago 5,16 está escrito que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Ou seja, justo é aquele que obedece à palavra de Deus. Veja o que Jesus disse: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. João 15:7. Permanecer em Jesus significa guardar as palavras dele no seu coração e praticá-las. Assim, você será guiado por ele em tudo o que fizer. Com isso, você poderá pedir qualquer coisa e será atendido. Isso não é maravilhoso? Mas é importante lembrar que Deus é soberano sobre todas as coisas e nem sempre fará o que pedirmos, pois ele nos ama, sabe o que é melhor para nós e o tempo certo de tudo. Então, pensa comigo. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a nossa vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que também temos o que dele pedimos. 1 João 5, 14 e 15. Então, para que sua oração seja eficaz, você deve primeiro permanecer em Jesus e depois entender que as suas orações devem estar de acordo com a vontade de Deus. Eu acredito que a maneira como as pessoas oram e as coisas que elas pedem revelam muito sobre a sua maturidade espiritual. Houve uma fase em minha vida de oração que mostrava o quanto eu ainda era imatura. Embora eu já tivesse entregue minha vida a Jesus e falava de Deus para as pessoas, as minhas orações eram carnais. Toda vez que eu orava, eu apresentava para Deus a minha lista de pedidos que eu queria que Ele respondesse com um sim, pois achava que só assim eu seria feliz. E tudo o que eu pedia eram coisas terrenas. Senhor, me dê dinheiro para eu trocar o som do meu carro. Me dê um namorado. Me dê condições para eu comprar um notebook. Me abençoe nas provas que vou fazer na faculdade, etc. Não estou dizendo de modo algum que seja errado orar por essas coisas. Aliás, a Bíblia diz que devemos pedir sim, e não apenas agradecer, como muitos acreditam. Mas sempre quando pedimos algo, devemos analisar qual é a nossa motivação.
Em Tiago 4, 2, 3 está escrito: vocês nada têm, porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Então, depois de me frustrar muito com as minhas orações, comecei a procurar a Bíblia. Quais eram os tipos de orações existentes? Ao ler os Salmos, comecei a orar utilizando versículos que ia aprendendo. Porém, foi quando observei as orações de Jesus que descrevi que existe uma forma melhor de orar do que pedir ao Pai que, acima de tudo, tenhamos um crescimento espiritual em nossas vidas. Percebi que Jesus nunca orava para que as pessoas tivessem uma vida fácil. Em vez disso, ele orava para que elas pudessem aprender com as situações, que suportassem tudo com bom ânimo e se tornassem exemplos vivos da graça de Deus. Quando Jesus estava na cruz, ele pediu ao Pai que tivesse misericórdia daqueles que estavam cegos espiritualmente. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas 23, 34. Pouco antes de ser entregue para ser morto, Jesus pediu a Deus que protegesse seus discípulos da maldade do mundo e que eles tivessem uma vida de santidade. Veja bem, não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. João 17, 15 ao 17. Jesus também orou por aqueles que ainda creriam nele no futuro, para que fossem unidos com ele e com os irmãos na fé. Minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. João 17, 20 ao 21. Jesus também orou por Pedro, para que quando ele o negasse, não abandonasse sua fé. Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você, para que sua fé não desfaleça, e quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Lucas 22, 31 ao 32. Por isso, eu quero te encorajar a orar de forma diferente a partir de hoje. Se importe mais com a vida espiritual e das pessoas ao seu redor, ao invés de pedir apenas pelas coisas que você quer. Você perceberá que as bênçãos de Deus te alcançarão sem você precisar focar nelas, pois você está pedindo aquilo que Deus se agrada. E sempre quando orar, reflita sobre a motivação do seu coração. No ministério de Jesus, ele não curava as pessoas porque queria mostrar o seu poder. Ele curava porque queria ver os doentes sendo curados. Ele não expulsava os demônios porque queria mostrar a sua espiritualidade, mas porque queria vê-las libertas da opressão de Satanás. Por isso, quando suas orações forem motivadas pelo amor e o desejo de ver a glória de Deus manifestada, sua vida de oração nunca mais será a mesma.